Bom dia, livreirinhos! Muito bom estar aqui com vocês. Hoje, voltando para mais uma live e a gente vai falar com a Carol Engel, que é uma das sócias da editora Janela Amarela. A gente recebeu 2 livrinhos já editados pela Janela Amarela, Bichos e Não Bichos, e Histórias da Nossa Terra. E vamos falar um pouco sobre esse processo de resgate de textos esquecidos, principalmente de autoras mulheres. Eu estou esperando, porque a gente marcou 8h30. Assim que a Carol entrar aqui, a gente vai dividir a tela, mas aproveitando para passar por aqui para dizer que vamos ter mais lives esse mês. Chegou à minha casa a publicação O Ninho, o livro O Ninho, da Juliana, minha sócia aqui no Livreirinhos, e a gente já está marcando, em breve vamos divulgar a data, o nosso bate-papo aqui, a nossa live. E eu vou entrevistá-la sobre o primeiro livro infantil que ela deu forma e lançou no mundo, que é O Ninho. Mas hoje a gente vai falar desses 2 livros, né? Um deles, inclusive, ilustrado pela Carol. E deixa eu ver se ela já está aqui para a gente dividir essa tela. Vamos lá. Queria que você começar esse nosso bate-papo, você falando um pouquinho da tua trajetória, né? Você já tem trajetória aí no mercado editorial, trabalhando com isso e com ilustração. Então conta pra gente um pouquinho como é que foi essa odisseia até chegar no Janela. Eu morei um tempo em Angola e aí lá era um trabalho totalmente diferente, trabalhava com agência de publicidade, aí voltei para o Brasil naquela coisa de tentar me encaixar de novo no mercado. O trabalho lá era diferente daqui, então a agência não ia caber. E aí surgiu a oportunidade de trabalhar numa editora, que é a Edição de Janeiro, e aí eu comecei a trabalhar lá. E em Angola, durante o tempo que eu estava lá, um dos passatempos era ilustrar. Então, na Edição de Janeiro, me ofereceram também a possibilidade de ilustrar. E aí eu fazia a parte de comunicação, marketing, eu fazia um pouco de tudo, faço até hoje, ainda estou na Edição de Janeiro também. E eu fazia um pouco de tudo e também ilustrava. Eu ilustrei alguns livros nesse período. E aí, com o trabalho da Edição de Janeiro, começou a surgir uma vontade, assim, eu como leitora tinha um perfil que não era exatamente os livros que a gente fazia lá, e ficava, poxa, por que eu não tenho a minha editora também? Entendeu? E aí eu posso fazer os livros que eu quero ler. E deve ter outras pessoas que queiram ler, porque sempre tem, né? A gente sempre tem pessoas que querem ler coisas parecidas com a gente. Então, e aí, agora com a pandemia, acabou tendo uma mudança, né, de mudança de estrutura. O mercado livreiro passou por momentos complicados, como todo mundo sabe. E surgiu uma oportunidade, uma brecha de tempo que eu poderia ter a editora. E aí, a Ana Maria, minha mãe, também estava aí com uma mudança de estrutura de carreira. E a gente se olhou e por que não? Vamos? E aí a gente foi. Isso E é aqui muito interessante, né? Das coisas que surgiram na pandemia. A gente também começou a fazer lives aqui com autores novos, com estruturas novas. Falamos um pouco com 2 vezes a gente fez live aqui com o presidente do Sindicato Nacional de Editores de Livros, da SNEL, e conversando um pouco sobre essas mudanças de cenário, o que estava acontecendo. Mas uma das coisas que bastante interessante essa busca da leitura, né? A leitura é uma boa companheira e em momentos de crise em que a gente está assim, tentando entender para onde vai tudo isso que a gente está atravessando, também resgatar um pouco das histórias que ficaram perdidas no tempo ajuda a gente a entender que a gente é um ciclo, né? É um ciclo que começa, que tem desafios muito semelhantes com outros momentos da história. Então, assim, quando eu recebi os livros, né, eu acompanhei um pouco desse processo de criação, a Ana dividiu comigo a construção da logo, como é que vocês estavam pensando a editora. E quando ela falou sobre essa ideia de resgatar títulos antigos, enfim, que já tinham saído de catálogo, né, eu fiquei assim, super curiosa para ver isso acontecendo. Quando eu recebi os livros, eu falei, que legal! Porque esse da Júlia Lopes de Almeida, e eu vi depois que vocês já editaram livros também adultos, né, com uma proposta mais falando dos tempos, é super interessante, né? Tipo, a trajetória dela e tudo que ela traz de escrita na construção de uma ideia de educação em que você
a história do país, a construção de nação é tão importante. E aí eu queria já entrar um pouco nisso, assim, como é que foi esse processo de montagem, assim, de um catálogo, buscar quais são esses livros que você falou que você gostava e que queria também dividir com as pessoas, enfim. Conta aí pra gente um pouco. Assim, a gente logo no início ficou uma olhando para outra, né? Bom, tudo bem, a gente vai começar. A gente quer fazer uma parte de autores independentes. A gente quer apoiar autores independentes que queiram se publicar. Mas como é que a gente vai mostrar para os autores que nós somos capazes, nós temos qualidade suficiente para editar um bom livro, né? Bom, a gente tem domínio público. Só que assim, Memórias Póstumas de Brás Cubas, a gente tem 150.000 opções de editoras e republicações. Não, vamos atrás de domínio público que o pessoal não tem em mão, entendeu? Então vamos pesquisar. E aí a gente foi pesquisar realmente, garimpar o que existia. Por acaso, a Júlia Lopes de Almeida, a gente tinha em casa uma edição do livro A Árvore, que tinha sido da minha avó, que tinha sido do meu bisavô, deu para minha avó. Então ele estava aqui em casa e foi daí que veio a inspiração. Bom, vamos ver o que a Júlia fez. Porque será que foi só a falência mesmo? Entendeu? Tá todo mundo falando da Júlia da falência, mas não é a Júlia da falência. Ela só de romances e contos, ela tem por volta de mais de 20 livros, entre romances e contos. Então, assim, cadê esses livros? Isso tem que existir, gente. A falência realmente é muito bom. Então, os outros têm que ser bons. Então, vamos procurar. E aí a gente começou a procurar. E aí descobriu vários outros títulos e começou a editar. E aí, cada descoberta que a gente faz é muito empolgante. Porque, sabe, como este livro não está no mercado? Eu fico enlouquecida, tem que estar no mercado. E aí a gente vem procurando. E aí quando você vai pesquisando, vão surgindo novos nomes. Tem muita gente que está procurando a gente, falando, olha, pesquisa também fulano de tal, porque é muito boa, porque esse nome tem que aparecer. E tem muitas mulheres no século XIX, e aí a minha questão era, eu estava lendo Jane Austen, eu estava lendo Irmãs Brontë, e não tem mulher que escreve no Brasil no século XIX? Cadê? Quando eu descobri Histórias da Nossa Terra, que foi o que a gente mandou para você, eu fiquei encantada como as crianças aprendiam, entendeu? E aí você começa a viajar no tempo. Como era a educação nessa época? Como as crianças se relacionavam? As crianças não viajavam da maneira que hoje você consegue pegar seu filho, colocar no avião e visitar a Amazônia, vamos visitar o Ceará. Óbvio que não é todo mundo que pode fazer isso, mas hoje a gente tem o acesso da internet, então a criança consegue visitar. Como você fala para a criança de um país do tamanho do Brasil? E aí, o Histórias da Nossa Terra, que foi um livro usado em escola durante muito tempo, se não me engano, 21 edições esse livro teve. Então, assim, aí você vai descobrindo. Eu redescobrindo a nossa história. Eu fico super empolgada. Não, e o que é interessante, né? Na verdade, a possibilidade. Vocês encontraram também canais para poder dividir essas descobertas com o público. Então, a newsletter também, que a gente tem recebido aqui, que é super interessante, que vocês vão compartilhando alguns textos que estão nos livros que estão vindo à tona aí pela editora. E no caso da Júlia, eu achei assim, super interessante conhecer. Não conhecia, não sabia dela, não tinha esse livro na estante, então eu achei muito bacana. E quando a gente estava conversando aqui antes da live, né, um pouquinho na construção de como é que ia ser nosso papo aqui, uma das coisas que você falou que eu acho interessante a gente dividir aqui, que é justamente como é que a questão da linguagem, porque era uma outra língua portuguesa, né? Quer dizer, eram outros termos. Nossa. E trazer esses termos para a atualidade, explicando, né, que alguns que a gente também adota hoje, mas que tinham outro significado, foi uma escolha de vocês na edição do livro, né? Tem lá sempre o asterisco e a explicação do que é aquela palavra, para que a gente possa estar no texto e entender todo o contexto daquele momento. Essa foi uma ideia, assim, uma proposta que a gente queria trazer, porque muitas vezes você pega um livro clássico e perde o interesse porque a linguagem não é a que você conhece. O que essa pessoa está falando aqui? E, de repente, é só uma palavrinha. Só que você está com o livro ali, de repente, você não está com o dicionário do lado, você não está com tempo, não está com paciência. Se tiver logo ali, né, de repente a leitura fica mais fluida, você vai mais rápido, o interesse fica maior. Essa foi uma das ideias quando a gente começou a fazer também, que a gente queria
pegar algumas referências de tempo, informações temporárias ali, temporais de acontecimentos que podem. É um detalhezinho que de repente fica mais interessante a leitura. E isso era realmente foi uma coisa que a gente está tendo cuidado. Acho que assim, cada vez mais a gente vai afinando o que é realmente importante, o que vai impedir a leitura de continuar ou não, e cada vez estão melhorando aí nessas. É porque isso eu achei um diferencial, né? É a proposta de trazer livros que estão em domínio público, né? Títulos que estão em domínio público, mas com um olhar da editora, com um olhar da leitura da atualidade, com a tradução para os tempos atuais também do contexto histórico, né? Também tem uma nota aqui de vocês da editora falando disso. Olha, a Júlia fala da população indígena, fala como os selvagens, mas porque naquela época esse era o conceito que que era vigente. Então, assim, também a possibilidade de você dar ao leitor, né, que escolhe aquele título e resgata esse título para trazer para a atualidade, a possibilidade de entender o contexto em que aquilo aconteceu. Não, assim, a gente nunca pode esquecer disso. Quando a gente se coloca no lugar aonde o autor escreveu, o que ele vivia, como era a realidade dele, fica mais fácil de você lidar e não ter discussões como a gente teve recentemente sobre Monteiro Lobato, entendeu? O pensamento da pessoa era aquele. Talvez, se a pessoa tivesse vivido até hoje, a Júlia, o Monteiro Lobato, ou tantos outros, talvez esse pensamento tivesse mudado no meio do caminho, como a gente vê tantas pessoas que no Twitter há 10 anos atrás escreveram alguma coisa e ressuscitam. Hoje a pessoa já nem pensa da mesma forma. E eu acho que é igual. Só que a pessoa não teve oportunidade, porque o tempo é assim, a vida é assim, em algum momento a gente se vai, e hoje ela não está aqui para defender novas ideias. Mas é importante que a gente entenda o que aconteceu na época para entender o porquê que ela escreve dessa forma e pensa dessa forma, né? A questão dos indígenas, a gente foi dar uma olhada e foi exatamente a época onde a Europa era o centro de tudo, a civilização era a Europa. Fora a Europa, nada mais. A gente dava uma sorte de tecido, assim, uma raspinha de europeu, então a gente tinha uma qualidade aí que nos fazia diferentes, entendeu? Mas quem não era descendente de europeu não tinha essa oportunidade, o que é uma visão muito errada, mas que era o que se pensava na época. Isso era dado na escola. Então, quer dizer, a nossa ideia, a nossa educação também veio daí. Vamos olhar para isso para ver o que que foi errado também naquela época e que a gente pode consertar agora, né? Ao mesmo tempo, né, você tinha o quê de modernidade, da construção de uma escola, né, de um projeto educacional experimental que é dito aqui no livro. Então, assim, também tem uma questão, né, do que a gente hoje está tentando modernizar e que é comum a mesma tentativa, né, de construção e reconstrução da visão de nação, da visão do povo brasileiro, da diversidade que a gente tinha. A gente tinha talvez naquele momento ali, né, que a Júlia escreveu, um Brasil muito grande, mas uma elite e pessoas com acesso à educação muito pequena ainda, né? É verdade. Isso eu acho, assim, o curioso que eu acho nesse livro especificamente, da História da Nossa Terra, é a forma como eles misturam, a Júlia mistura a história e como o livro poderia ser usado em diversas disciplinas. Eu não sou pedagoga, então eu não sei exatamente, mas assim, eu vejo, de repente, um momento ali que você dá uma história, você tem um romance, mas você tem uma história local, você fala de uma guerra, e uma guerra que realmente aconteceu, e aí 3 professores poderiam trabalhar aquilo ali, entendeu? Eu fico, poxa, é um livro que. Por que não, gente? Por que as coisas não podem ser assim hoje? Não, isso é muito legal. E compartilhando também do uma newsletter que vocês mandaram, né? Do livro adulto da Júlia, também mostra um pouco, lendo e resgatando esses textos, né?
das crônicas dela, como que algumas situações são imutáveis, né? Eu falo especificamente do capítulo que vocês compartilharam, de uma conversa de mulheres falando quais são os defeitos dos maridos, né? E aí eu achei sensacional aquela história. Eu falei, gente, que eu compartilhei com várias amigas. Eu falei, nossa, passa o tempo, mas as preocupações são as mesmas, né? Não é? Não, e aquilo foi, se não me engano, início do século XX, foi 1900 e pouquinho. Então, as pessoas. Essa crônica do Elis e Elas, que é um livro que a gente também que já foi publicado. E as crônicas, todas, assim, você muda a situação, porque né, não se usa mais chapéu, o leque não existe mais, mas você coloca em um outro artigo, nossa, é tudo igual, nada muda, gente. As relações são as mesmas. As reclamações entre casais são todas atualíssimas. E vamos falar um pouco do Bichos e Não Bichos, que toda a ilustração é sua. Como é que foi também trazer o livro da Laura? Como é que foi esse processo, né, de dar forma à escrita então, dela? A Laura é uma pessoa deliciosa, é uma senhora maravilhosa, foi professora, hoje tem uma pousada em Correias, em Petrópolis, e ela tem esse mundo encantado dentro da cabeça dela. Você conversa com ela, você entra na cabeça dela. E ela faz várias, essas micro historinhas de que conta de bichinho, não sei o quê, porque a pousada tem um jardim gigantesco, então essa capa é inspirada na entrada da pousada. Que aí você entra nesse mundo dela. Exatamente. Essa capa é a porta da pousada. Você entra e vai para o mundo encantado de Dona Laura. E ela, dentro daquele jardim, ela cria. E quando eu converso com ela, eu viajo dentro dessas historinhas dela e começo a visualizar. E tem várias outras. Aí ela me deu a liberdade, faz o que você quiser. E aí eu tomei a liberdade e fiz mesmo. E aí, queria uma coisa bem colorida. E aí é justamente esse processo, né, de resgatar esses textos e trazer para a atualidade antigos e também de autores novos, né, e trazer o que está no encantamento da cabeça das pessoas hoje e que pode tomar forma pelo Janela. Exatamente. Assim, no caso da Laura, o projeto do livro foi anterior à Janela Amarela, inclusive. Na verdade, a minha conversa com ela era eu querendo desenhar e ela com os textos, ela perguntou, quero. E aí, a Janela Amarela só foi o meio que eu consegui fazer o livro existir. Mas a gente quer que os autores independentes, porque assim, hoje a gente tem no mercado possibilidade para o autor independente ter o livro dele à venda, onde ele quiser, com ele gerindo. Existe muito autor independente que já tem ali o texto pronto, já tem sua gama de seguidores e pessoas que leem os artigos, leem, e não tem ali um meio de campo de como vender esse livro. E hoje o próprio autor pode fazer essa venda. O marketing, muitas vezes, é muito mais do próprio autor do que da editora. Existem grandes editoras que têm, sim, um plano de marketing incrível, mas nem todas podem fazer isso. E muitas vezes o autor é o próprio marketing. Então, se ele é o próprio marketing, por que ele não cuida das coisas dele? Gere e cuida das vendas sem ter que ser ele vendendo ali, mão a mão, fazendo pacotinho. Existe essa possibilidade. E é isso que a gente quer para os autores que têm interesse em ser independentes, porque tem autor que não é muito de perfil. Cada autor tem um perfil diferente. Então, quando a gente pega um autor que queira ser independente, eu converso com ele, explico como funciona, quais são as possibilidades de mercado. E aí ele vê se de repente se encaixa. Tem vezes que não encaixa, o perfil da pessoa não, eu quero grandes livrarias, eu quero. E aí não realmente para um autor independente, grandes livrarias é muito complicado. Mas assim, um texto bem editado, todo autor que quiser pode ter. E aí é isso que a gente está querendo, que o autor que queira ser independente, queira ter um livro bem editado, queira disponibilizar para o público, também pode, da mesma maneira que a Júlia está saindo aí das prateleiras das bibliotecas antigas e está voltando para o público. Igualzinho. E a gente falou um pouquinho, mas eu queria mergulhar um pouquinho mais nisso, né? Dessa questão das autoras do século XIX que estavam perdidas, aí, escondidas ou deixadas na prateleira.
que outros textos vocês também estão recuperando, ou autoras, e como é que tem sido também esse processo de busca? Porque a Ana Maria me contou que tem assim, visitação à Biblioteca Nacional para poder pegar os textos publicados em jornais. Como é que é esse processo aí de resgate, né? Quase de arqueologia. É uma arqueologia mesmo, não. Hoje, por acaso, antes, eu estava trabalhando aqui antes da gente começar e achei um outro livro. Cara, foi essa palavra mesmo. Eu falei, gente, a minha alegria deve ser a alegria de arqueólogo quando encontra um novo fóssil qualquer, não sei se é arqueólogo, paleontólogo quando encontra um novo fóssil, entendeu? Eu encontro um livro, porque assim, a gente começou com a Júlia, mas está pesquisando. A gente não está focando só em mulheres. Por acaso, mulheres é o que está surgindo, porque a Júlia escreveu em muitas revistas, muitos artigos, então os nomes estão meio que interligados, a gente consegue encontrar outras autoras, então pela pesquisa tem surgido muito nome. E muita gente tem procurado a gente com essas sugestões. Olha, já ouvi falar dessa autora, já ouvi falar do livro da autora X, gostaria tanto de ler, ver se vocês encontram. Mas a gente tem encontrado também muitos autores, homens que sumiram no tempo também. Na verdade, nosso objetivo é trazer autores com bons textos que sumiram no tempo, entendeu? Não necessariamente mulheres. E aí, assim, a parte tecnológica tem ajudado muito, porque com a pandemia a gente não pode ir, muitas bibliotecas ainda estão fechadas, a parte de pesquisa ainda está fechada, mas já existe muita coisa digitalizada. Então, na verdade, o garimpo é achar o que já está digitalizado e disponível dentro desses arquivos. E aí é trabalho de formiguinha mesmo. Biblioteca e biblioteca tem coisas que não estão disponibilizadas, então tem que falar com o bibliotecário para pedir o acesso. E aí cada um é uma pesquisa. Mas, assim, é muita gente interessante que precisa ser vista, assim. A mamãe tá numa com tem um J. Ricardo, eu não sei o nome dele real, mas que publicou durante anos no jornal, se não me engano, no Jornal do Comércio. Eu anotei aqui. Bom, tem as clássicas, né? Maria Firmina Maria Firmina dos Reis, Nízia Floresta, e por aí, e daí para frente a gente vem surgindo nomes que, cara, vão aparecer. A gente vai trazer de volta. Ai, que maravilha. E também esses livros vocês disponibilizam em formato e-book, né? Então também a possibilidade de traz essa modernidade também, né? De eles estarem trabalhados de forma mais visual e mais do nosso tempo de acessar tudo virtualmente. Exatamente. A gente pega o texto, né? Muitas vezes com a gramática da época, com a grafia da época, e aí ajusta, a ideia não é mudar o texto, a gente não quer colocar palavras atualizadas, a palavra fica, a não ser tem algumas palavras que mudaram, não chega a mudar a grafia, existe, a mesma palavra existe das duas formas, a gente só coloca a grafia mais atualizada por uma questão de facilitar a leitura, mas não muda o texto de forma alguma, a ideia é manter exatamente o que o autor fez. Até tem vezes que eu fico assim, ai gente, queria tanto que a pessoa fosse viva para poder discutir, porque esse trecho a gente podia mudar, mas não dá para editar. Não é uma edição que a gente possa fazer agora. Mas... me perdi no pensamento. Não, mas é que a gente estava falando justamente de trazer para o e-book, né? Para o formato e-book. Então, aí o e-book, primeiro exatamente trazer um texto que é muito antigo para uma coisa digital e que facilita, e que a pessoa hoje em dia, muita gente lê, inclusive no celular, nem lê mais nos aplicativos de leitura. Então, no celular, a pessoa tem um texto de 110 anos atrás, entendeu? É ótimo. E facilita. E eu vou aproveitar até para contar que a gente também tem a parte de impressão no exterior. Então, assim, quem quiser livros no exterior, pessoas brasileiras que moram no exterior também conseguem comprar o livro físico, porque tem gente que gosta do livro físico. E aí a gente tem o equilíbrio. Também tem o e-book no exterior, tá, gente? Mas se quiser um livrinho para pegar, cheirar, ficar pertinho, também tem. Exatamente. A gente está usando a impressão sob demanda, que hoje em dia já está bem difundida e está super funcionando. A gente já recebeu resposta de gente fora que comprou e que chegou com super qualidade.
a possibilidade, né, da gente ver sair das bibliotecas ou dos espaços em que esses livros ainda estavam lá guardadinhos para o mundo, né, e chegando junto e para outras bibliotecas e espalhando aí esses textos que estavam assim, que estão sendo resgatados mesmo, né? Pois é, exatamente. É um resgate, e um resgate que eu espero que a gente consiga exatamente fazer chegar a bibliotecas para que outras pessoas que não podem comprar tenham acesso. Então, assim, o objetivo final é que todo mundo que não possa tenha essa, se for possível, a gente um dia chega lá. Vamos trabalhando. Além desses dois livros que a gente já mostrou aqui, né, o Bichos e Não Bichos e o Histórias da Nossa Terra, quais são os outros títulos que vocês já lançaram pelo Janela? Olha, eu por acaso estou com eles aqui. A gente tem agora o Eles e Elas, também da Júlia. Nesse momento são os da Júlia, tá? Histórias da Nossa Terra, que você acabou de mostrar. Memórias de Marta foi o primeiro. Foi o primeiro romance que a Júlia Lopes de Almeida escreveu em forma de folhetim, e aí foi lançado uns 10 anos depois como livro mesmo. Aí eles reuniram. E Cruel Amor, que foi o mais recente que saiu. Quer dizer, mais recente que a gente lançou. E estamos trabalhando agora em mais dois, aí a gente não posso falar agora, mas são dois de autores independentes, que aí devem sair daqui a pouquinho. E aí a gente vamos contando com o pessoal. E conta pra gente sobre o nome que vocês escolheram, Janela Amarela. Por quê esse nome? Então, Janela é abre para as vidas, né? Abre para as coisas, abre para as novidades. Então a janela traz, deixa sair, deixa entrar novidades e notícias e era essa a ideia. Eu particularmente gosto do som Janela Amarela. Então, eu bem gostei, também a língua aqui, falei Janela Amarela. Mas adoro Janela Amarela. E a nossa cor então, aqui também... livreirinhos também, então... Pois é, eu adorei quando você fez o layout, eu olhei e falei, gente, igualzinho, nossa, combina até... Com certeza. O amarelo, e o amarelo exatamente, tem essa energia, tem esse gás, então foi juntando tudo. E aí, a gente ficou na questão da logo, você acompanhou o processo, a gente tinha uma visão muito... basiquinha, a janelinha, eu não sei o que. Aí, de repente, a gente foi vendo aí o designer que trabalhou, que é da Abóbora X, foi mostrando pra gente, mas vê diferente, olha só. E aí ficou a logo do jeito que tá hoje, com os livrinhos. Vendo livrinho diferentes, de diferentes ângulos. Exatamente, né? E abrindo uma janela para o tempo também, né? Eu acho que a gente fala sempre dessa questão da viagem no tempo e vocês estão, de certa forma, permitindo isso para que os leitores possam viajar e conhecer um pouco mais da nossa história, da construção da ideia de país, né? Que eu acho que a gente está num momento de crise que precisa também entender e resgatar o que nos trouxe até aqui, para que a gente possa construir aí novos amanhãs. Então, assim, é muito bacana. Eu desejo o maior sucesso, assim. Só quero ver mais e mais. Eu mergulhei na história da Júlia e fiquei também curiosa, né, para pensar assim, como os pedagogos, quem trabalha hoje com educação e que está nesse desafio de fazer essa transição para o digital, mergulhar em todas as ferramentas que estão se colocando aí, né, na frente dos professores, para que eles possam acessar os alunos, como é que deve ser para eles, assim, também interagir com esses livros, né? Pois é, de repente, assim, vira uma inspiração, quem sabe, né? Eu realmente, faz tempo que eu saí da escola, então eu não sei como é que estão os livros didáticos hoje, mas eu acho que como uma referência, de repente, para um trabalho futuro, para novos livros que podem vir, é sempre bom a gente ter, como você falou, a gente tem que olhar para o passado para ver o que a gente acertou, o que a gente errou e ajustar. Então, fica referência como uma pesquisa também para os pedagogos, quem sabe, né? Carol, muito obrigada por você ter disponibilizado seu tempo para contar um pouquinho mais sobre esse processo de criação. Eu acho que foi super agradável também. E é um trabalho que precisa ser visto, porque a gente sabe dos desafios, né, das editoras de trazer novos títulos, mas também esse trabalho de resgatar títulos que já estavam perdidos no tempo é fundamental, né? Eu acho que conseguir fazer essas duas coisas e atuar nesse equilíbrio é um pouco uma missão que vocês trouxeram que ajuda também a inspirar
outros a fazer o mesmo, né? E ajudar também nesse resgate, mandando lá para vocês sugestões de textos interessantes, enfim. Pois é, olha, super te agradeço, agradeço o espaço da Livreirinhos, a oportunidade da gente falar da editora, assim, que está sendo uma experiência incrível para a gente. E hoje, assim, realmente a gente espera que faça a diferença para o público, porque para a gente descobrir, redescobrir esses textos está sendo ótimo, e descobrir esses novos autores também. Então, assim, a gente ama ler e a gente ama que as pessoas gostem de ler, a gente quer trazer coisas que as pessoas queiram e curtam a leitura. Então, obrigada pela oportunidade, pela conversa, e estamos aqui. A gente vai mandando notícias para todos, para vocês irem acompanhando as novidades. Maravilha. E, pessoal, essa live vai ficar salva aqui no nosso perfil. A gente também posta ela em formato no canal do YouTube e aí a gente compartilha aqui para vocês acessarem depois a playlist. E, enfim, para que vocês possam espalhar essas informações para mais pessoas. E quem não teve a oportunidade de estar aqui nesse momento que a gente está conversando, possa assistir e conhecer um pouquinho mais Janela Amarela. E vai lá no perfil deles, é muito bacana. Também está aí na missão da Carol, né? Alimentar esse diálogo com o Instagram e tem sido bem interessante. Eu estou lá sempre seguindo e curtindo vocês. Então, Janela Amarela Editora é o perfil do Janela, e por lá vocês também têm um canal aqui mesmo dentro do Instagram para acompanhar o que elas estão trazendo à tona aí. Qualquer coisa, quem falar vai falar comigo por lá. É isso aí. Um beijo, Carol. Um beijo para Ana Maria também. Beijo. Eu acho que também essa experiência, né, de mãe e filha construírem algo juntos, no meio da pandemia, deve ter sido também super bacana. Então, curti muito. Tá sendo muito gostoso. Beijo para todos. Beijo, obrigada a todos, gente. Valeu. E semana que vem a gente tem mais live aqui no Livreirinhos e eu vou estar dividindo a tela com a Juliana, que é minha sócia aqui do canal. Ela que concebeu essa ideia e essa história da gente trazer à tona o que a gente lê para os nossos filhos para compartilhar com vocês. E ela agora também está se lançando nesse mundo aí, escreveu o primeiro livro infantil, Ninho, que chegou. E aí a gente vai contar um pouquinho mais dessa história aqui no nosso canal. Beijo a todos. E semana que vem a gente volta.